Você já imaginou o que acontecia nas sociedades secretas antes do nascimento de Cristo? Neste vídeo, vamos mergulhar nos mistérios ocultos da antiguidade, revelando cultos e práticas que moldaram civilizações inteiras e deixaram um legado profundo na história. Prepare-se para descobrir segredos guardados há milênios que influenciaram a espiritualidade e o pensamento humano de maneiras inimagináveis. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Vamos desvendar juntos esses enigmas fascinantes. Sociedades secretas são grupos que mantêm seus rituais, práticas e até mesmo sua existência em sigilo. Esses grupos geralmente têm acesso restrito, com membros que passam por iniciações e que guardam segredos rigorosamente. As sociedades secretas costumam se unir por um objetivo comum, que pode variar de práticas espirituais a atividades políticas ou sociais. Uma característica comum dessas sociedades é a necessidade de iniciação. Os novos membros frequentemente passam por rituais específicos que simbolizam sua entrada e aceitação no grupo. Além disso, há um forte senso de lealdade e exclusividade entre os participantes, criando um vínculo quase inquebrável. Os rituais e símbolos utilizados são muitas vezes complexos e carregados de significados ocultos, compreendidos apenas pelos iniciados. A importância histórica e cultural dessas sociedades é imensa. Elas influenciaram movimentos religiosos, sociais e políticos ao longo dos séculos. Muitas vezes, os ideais e ensinamentos desses grupos se infiltraram na sociedade maior, moldando pensamentos e ações de maneira sutil, mas profunda. As sociedades secretas também foram responsáveis pela preservação de conhecimentos antigos que, de outra forma, poderiam ter se perdido. Esses grupos eram vistos com curiosidade e, por vezes, com desconfiança pelo público em geral. O segredo em torno de suas atividades alimentava rumores e teorias, ampliando ainda mais seu mistério e fascínio. Historicamente, muitas sociedades secretas foram perseguidas, suas reuniões foram proibidas e seus membros foram caçados. No entanto, essa perseguição apenas aumentou o desejo por esses conhecimentos ocultos. Os mistérios eleusinos foram um dos cultos mais fascinantes da Grécia Antiga, centrados na adoração da deusa Deméter e sua filha Perséfone. Originários da cidade de Eleusis, esses mistérios estavam entre os rituais religiosos mais importantes e secretos da antiguidade. Deméter, a deusa da agricultura e fertilidade, e Perséfone, sua filha que passava parte do ano no submundo com Hades, eram figuras centrais dessa tradição. A mitologia que fundamenta os mistérios eleusinos gira em torno do mito de Deméter e Perséfone. De acordo com a lenda, Perséfone foi raptada por Hades e levada para o submundo, causando um grande sofrimento a Deméter. Durante a busca desesperada pela filha, Deméter negligenciou suas responsabilidades, resultando em uma terra estéril e sem colheitas. Eventualmente, um acordo foi alcançado, permitindo que Perséfone passasse metade do ano com Hades no submundo e a outra metade com sua mãe na superfície. Esse ciclo simbolizava as mudanças sazonais e a renovação da vida. Os rituais dos mistérios eleusinos eram elaborados e repletos de simbolismo. O festival principal, celebrado anualmente, era conhecido como a Grande Eleusinia e atraía iniciados de todas as partes da Grécia. O processo de iniciação era secreto, mas sabe-se que envolvia várias etapas, começando com os pequenos mistérios, realizados em fevereiro, e culminando nos grandes mistérios, que aconteciam em setembro. Os rituais incluíam procissões, jejuns, purificações e sacrifícios, culminando em uma cerimônia noturna, onde os iniciados experimentavam visões reveladoras. O significado dos mistérios eleusinos ia além dos rituais e celebrações. Eles eram vistos como um caminho para a purificação espiritual e a promessa de uma vida após a morte.
Os iniciados acreditavam que, ao participar dos rituais, obtinham um entendimento mais profundo da natureza da vida e da morte, além de assegurar um destino mais favorável no além. A experiência eleusina era considerada transformadora, proporcionando uma renovação espiritual e um senso de comunidade entre os participantes. O impacto dos mistérios eleusinos na sociedade grega foi profundo. Eles influenciaram não apenas a religião, mas também a filosofia e a cultura da época. Filósofos como Platão mencionaram os mistérios em seus escritos, destacando a importância da experiência religiosa e espiritual proporcionada por esses rituais. A ideia de um ciclo eterno de vida, morte e renascimento central nos mistérios também se refletiu nas obras de poetas e dramaturgos, permeando a literatura e a arte gregas. Além de sua importância religiosa, os mistérios eleusinos tiveram um impacto social significativo. Eles criaram uma rede de relações entre os iniciados, que transcendia as barreiras políticas e sociais da época. Participar dos rituais eleusinos era uma experiência compartilhada que promovia um sentimento de unidade e pertencimento, fortalecendo os laços comunitários. A exclusividade dos rituais e o sigilo em torno das práticas também contribuíram para o prestígio e a mística dos mistérios, tornando-os uma aspiração para muitos gregos. A influência dos mistérios eleusinos se estendeu além das fronteiras da Grécia Antiga. À medida que o Império Romano se expandia, o culto a Deméter e Perséfone foi incorporado e adaptado pelos romanos. Os rituais eleusinos continuaram a ser praticados até o século IV, quando o cristianismo começou a se estabelecer como a religião dominante no mundo ocidental. No entanto, o legado dos mistérios eleusinos perdurou, deixando uma marca indelével na história das religiões e na espiritualidade ocidental. A importância dos mistérios eleusinos também reside no fato de que eles representavam uma das poucas oportunidades na Grécia Antiga para a experiência religiosa direta e pessoal. Enquanto muitos cultos eram centrados em sacrifícios e ofertas aos deuses, os mistérios proporcionavam uma experiência interna e transformadora que prometia não apenas bênçãos terrenas, mas também a redenção e a renovação espiritual. Esse aspecto pessoal e introspectivo dos mistérios eleusinos era um diferencial significativo em comparação com outras práticas religiosas da época. Os detalhes dos rituais eleusinos foram mantidos em segredo tão bem que até hoje muitos aspectos específicos permanecem desconhecidos. Isso apenas aumenta o fascínio e a mística em torno desse culto antigo, a combinação de mitologia rica, rituais profundos e promessas de conhecimento espiritual tornaram os mistérios eleusinos um dos pilares da vida religiosa na Grécia Antiga, e seu legado continua a inspirar e intrigar estudiosos e espiritualistas modernos. O orfismo, um movimento religioso da Grécia Antiga, é frequentemente atribuído ao lendário poeta e músico Orfeu. Segundo a mitologia, Orfeu tinha a capacidade de encantar todos os seres vivos com sua música. Ele era filho da musa Calíope e de um rei Trácio, e sua habilidade musical era tão extraordinária que podia amansar feras e até mesmo fazer as árvores e as pedras se moverem. A história de Orfeu descendo ao submundo para resgatar sua amada Eurídice é uma das mais conhecidas e trágicas narrativas da mitologia grega. Embora ele tenha falhado em trazer Eurídice de volta, sua bravura e devoção solidificaram sua posição como uma figura central nos mistérios órficos. Os princípios do orfismo giram em torno da purificação espiritual e da busca pela imortalidade da alma. Os órficos acreditavam na dualidade da existência humana. O corpo era visto como uma prisão temporária para a alma, que deveria ser purificada e liberta através de rituais específicos e uma vida virtuosa.
A prática de purificação espiritual no orfismo incluía uma série de ritos e disciplinas, como a abstinência de carne e vinho, que simbolizavam o compromisso com a pureza e a rejeição das tentações terrenas. Além disso, os órficos adotavam uma vida de austeridade e buscavam evitar a violência, acreditando que essas práticas ajudavam a alma a se libertar do ciclo de reencarnações. A busca pela imortalidade da alma era um dos objetivos centrais do orfismo. De acordo com a doutrina órfica, a alma passava por múltiplas reencarnações, carregando consigo os fardos de vidas passadas. Para os órficos, a vida terrena era uma oportunidade para a alma se purificar e, eventualmente, alcançar um estado divino de existência. Eles acreditavam que, através do conhecimento e da prática correta dos rituais, a alma poderia escapar do ciclo de reencarnações e unir-se aos deuses no além. Essa busca pela imortalidade envolvia a aquisição de conhecimento esotérico, que era transmitido através dos textos órficos e dos rituais de iniciação. O impacto do orfismo na cultura grega antiga foi profundo e duradouro. Ele influenciou diversas áreas, desde a filosofia até a literatura. Filósofos como Pitágoras e Platão foram fortemente influenciados pelos ensinamentos órficos, incorporando elementos de suas crenças em suas próprias filosofias. A ideia de que a alma é imortal e passa por um ciclo de reencarnações teve um impacto significativo no pensamento grego, moldando a visão do mundo e da vida após a morte. Além disso, os textos órficos, como os hinos e poemas atribuídos a Orfeu, desempenharam um papel importante na literatura e na prática religiosa da época. Os rituais órficos, embora mantidos em segredo, eram uma parte essencial da vida religiosa de muitos gregos. Esses rituais incluíam cerimônias de iniciação que visavam purificar a alma e prepará-la para a vida após a morte. A iniciação órfica era um processo rigoroso, que envolvia a instrução nos mistérios do universo e a participação em ritos sagrados. Os iniciados eram ensinados a venerar os deuses de maneira especial e a seguir um código de conduta moral estrito. Esses rituais e ensinamentos ofereciam aos praticantes uma esperança de redenção e uma conexão mais profunda com o divino. A importância do orfismo na cultura grega também se reflete na arte e na iconografia da época. Representações de Orfeu tocando sua lira e encantando animais, assim como cenas de sua descida ao submundo, eram temas populares na cerâmica e na escultura grega. Essas imagens não apenas celebravam a figura lendária de Orfeu, mas também simbolizavam os ideais órficos de harmonia e transcendência. O legado do orfismo, com sua ênfase na purificação espiritual e na busca pela imortalidade, continuou a influenciar a espiritualidade e a filosofia ocidental muito depois do declínio da Grécia Antiga. O culto dedicado ao deus Dionísio, conhecido como dionisismo, era um dos mais vibrantes e estáticos da Grécia Antiga. Dionísio, o deus do vinho, da fertilidade e do êxtase, era celebrado com entusiasmo e fervor. Suas festas, conhecidas como bacanais ou dionísias, eram momentos de celebração intensa, onde os participantes buscavam uma conexão espiritual profunda através da dança, do vinho e da música. As celebrações de Dionísio eram eventos marcantes, cheios de rituais exuberantes. Durante essas festas, os participantes bebiam vinho em abundância, dançavam freneticamente e cantavam hinos em honra ao Deus. A bebida era considerada um meio de transcendência, permitindo que os adoradores se aproximassem do divino. A dança, por sua vez, era uma expressão de liberdade e abandono, uma maneira de se libertar das restrições da vida cotidiana e mergulhar no êxtase espiritual. As músicas e cantos, conhecidos como ditirambos, eram igualmente intensos, cheios de energia e emoção. Um aspecto central do dionisismo
era a crença de que, através do vinho e da dança, os adoradores poderiam experimentar uma união mística com Dionísio. O vinho, visto como a essência do deus, permitia que os participantes transcendessem a realidade comum e entrassem em um estado de êxtase. Esse estado era visto como uma forma de renovação espiritual, onde as barreiras entre o humano e o divino se desvaneciam. A dança, por sua vez, era uma forma de ritual catártico, liberando emoções e promovendo um sentimento de comunhão entre os participantes. As celebrações dionisíacas tinham um impacto cultural e social significativo. Elas eram eventos inclusivos que transcendem as divisões sociais e econômicas, permitindo que todos participassem, independentemente de sua posição na sociedade. Isso criava um forte senso de comunidade e igualdade entre os adoradores. Além disso, as festas eram vistas como uma válvula de escape, uma maneira de liberar tensões e frustrações acumuladas, promovendo a coesão social e a harmonia. Artisticamente, o culto a Dionísio inspirou uma vasta gama de representações. Na literatura, peças de teatro como As Bacantes de Eurípides exploravam a natureza do culto e os dilemas associados à entrega ao êxtase dionisíaco. A peça dramatiza o conflito entre a razão e a loucura, personificado pela resistência ao culto dionisíaco e a subsequente punição divina. Essas obras literárias não apenas entretinham, mas também ofereciam reflexões profundas sobre a natureza humana e a relação com o divino. Na arte visual, Dionísio era frequentemente retratado como um jovem belo e exuberante, cercado por seus seguidores, conhecidos como sátiros e mênades. As representações mostravam cenas de celebração, dança e indulgência, capturando a essência do culto. Vemos Dionísio com sua taça de vinho, símbolo de seu poder e generosidade, e as mênades em poses estáticas, refletindo o estado de transe que buscavam atingir. O impacto do culto a Dionísio também pode ser observado nas festividades públicas de Atenas, como as Grandes Dionísias, que incluíam competições teatrais. Durante essas celebrações, as tragédias e comédias eram apresentadas, destacando a importância cultural do teatro e sua conexão com o culto dionisíaco. O teatro grego, influenciado pelos rituais de Dionísio, tornou-se uma forma de explorar temas profundos da condição humana, da moralidade e da interação com o divino. Dionísio também foi associado a práticas de fertilidade e renovação da natureza. Seus rituais frequentemente ocorriam na primavera, simbolizando o renascimento e a regeneração. As festas eram marcadas por procissões que incluíam elementos simbólicos de fertilidade, como falos e máscaras, celebrando a vida em todas as suas formas. Esses rituais eram vistos como essenciais para garantir a prosperidade e a continuidade da comunidade. O culto a Dionísio, com seu foco na celebração, na transcendência e na comunhão, oferecia uma visão única da espiritualidade. Ele permitia que os adoradores experimentassem a divindade de maneira direta e visceral, criando momentos de intensa conexão e transformação. O legado do dionisismo é evidente na persistente fascinação pela figura de Dionísio e pelos temas de êxtase e renovação espiritual que continuam a ressoar na cultura moderna. Os mistérios órficos são um fascinante exemplo de práticas religiosas na Grécia Antiga, centrados na figura mítica de Orfeu, um poeta e músico de renome. A iniciação nos mistérios órficos envolvia um conjunto específico de rituais e práticas destinadas a purificar a alma e prepará-la para a vida após a morte. Os iniciados passavam por uma série de provas e rituais simbólicos que visavam romper com a impureza do mundo material e elevar o espírito a um estado de pureza divina. Um dos elementos centrais desses rituais era a recitação de hinos e poemas atribuídos a Orfeu, que continham ensinamentos esotéricos e fórmulas sagradas.
Os seguidores do orfismo acreditavam firmemente na reencarnação e na purificação da alma. Segundo suas crenças, a alma humana estava presa em um ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento, carregando consigo os resíduos de vidas passadas. Para os órficos, a vida terrena era vista como uma oportunidade para a alma se purificar e se preparar para uma existência mais elevada. Através da prática de uma vida virtuosa, abstinência de certos alimentos e participação em rituais sagrados, os órficos buscavam libertar a alma desse ciclo interminável. Eles acreditavam que, ao atingir um estado de pureza, a alma poderia finalmente se unir ao divino e escapar da roda das reencarnações. Quando comparados a outros cultos e religiões da época, os mistérios órficos apresentavam características únicas. Diferentemente dos cultos tradicionais, que se concentravam em oferendas e sacrifícios aos deuses, o orfismo tinha uma abordagem mais introspectiva e espiritual. Ele enfatizava a importância do conhecimento esotérico e da purificação interna como meio de alcançar a salvação. Enquanto os cultos a deuses como Zeus ou Atena se centravam em rituais públicos e visíveis, os mistérios órficos valorizavam o segredo e a experiência pessoal. Essa distinção tornava o orfismo uma prática mais exclusiva, voltada para aqueles que buscavam uma compreensão mais profunda da existência e do divino. A influência dos mistérios órficos no pensamento filosófico e espiritual da Grécia Antiga foi profunda e duradoura. Filósofos como Pitágoras e Platão foram grandemente influenciados pelas ideias órficas de purificação da alma e reencarnação. Pitágoras, em particular, incorporou a crença na transmigração da alma em seu próprio sistema filosófico, argumentando que a alma passa por uma série de encarnações até alcançar um estado de pureza. Platão também ecoou essas ideias em seus diálogos, especialmente na concepção de que a alma deve se libertar das imperfeições do mundo material para alcançar a verdadeira sabedoria. Além da filosofia, os mistérios órficos também impactaram a literatura e a arte da época. Os poemas e hinos órficos eram recitados em contextos religiosos e culturais, transmitindo não apenas ensinamentos espirituais, mas também influenciando a estética e a narrativa das obras literárias. A figura de Orfeu, com sua habilidade de encantar todas as criaturas com sua música, tornou-se um símbolo poderoso da capacidade transformadora da arte e da espiritualidade. O legado dos mistérios órficos continuou a reverberar muito além da Grécia Antiga, influenciando o desenvolvimento de correntes esotéricas e místicas no mundo ocidental. As ideias de purificação da alma, reencarnação e união com o divino ressoaram em diversas tradições espirituais subsequentes, mostrando a profundidade e a universalidade dos ensinamentos órficos. Os mistérios de Mitras eram um culto fascinante e misterioso que surgiu no Império Romano, particularmente popular entre os soldados. Originado na Pérsia e associado ao deus Mitras, o culto ganhou força no mundo romano por volta do primeiro século. A figura de Mitras, um deus da luz e da verdade, atraía especialmente os militares romanos, que viam nele um símbolo de coragem, disciplina e lealdade. Os rituais dos mistérios de Mitras eram cercados de segredo e envolviam complexas cerimônias de iniciação. As cerimônias eram realizadas em locais subterrâneos chamados Mitreia, que simbolizavam a caverna onde Mitras teria matado o touro primordial, um ato que deu origem ao mundo. Os rituais de iniciação incluíam diversas provas físicas e mentais, projetadas para testar a coragem e a fé dos participantes. Apenas os iniciados tinham acesso a esses segredos, e eles eram obrigados a manter absoluto sigilo sobre os rituais. A ascensão espiritual dentro dos mistérios de Mitras era estruturada em 7 graus de iniciação, cada um representando um estágio de desenvolvimento espiritual.
Os graus eram corvo, ninfus, soldado, leão, persa, corredor do sol e pai. Cada estágio exigia a realização de rituais específicos e a demonstração de certas qualidades e habilidades espirituais. Por exemplo, o grau de leão estava associado ao fogo e ao poder de purificação, enquanto o grau de corredor do sol envolvia uma profunda conexão com a divindade solar. A progressão através desses graus simbolizava a ascensão da alma em direção à iluminação e à união com Mitras. Comparado a outras religiões mistéricas, o culto de Mitras tinha muitas similaridades, mas também algumas diferenças notáveis. Assim como os mistérios eleusinos e o orfismo, os mistérios de Mitras envolviam iniciações e rituais secretos. No entanto, enquanto os cultos de Deméter e Dionísio eram mais abertos à participação de mulheres e ofereciam rituais comunitários maiores, os mistérios de Mitras eram exclusivamente masculinos e tinham uma estrutura hierárquica mais rígida. Essa exclusividade e disciplina ressoavam bem com os valores militares, tornando o culto particularmente atraente para os soldados romanos. Culturalmente, os mistérios de Mitras deixaram um legado significativo. Eles influenciaram a arte romana, com muitos Mitreia sendo decorados com cenas do mito de Mitras e outras imagens simbólicas. Essas representações artísticas não apenas embelezavam os locais de culto, mas também serviam como ferramentas pedagógicas para os iniciados, ajudando-os a entender e internalizar os ensinamentos do culto. Além disso, a prática de rituais secretos e hierarquias espirituais influenciou outras tradições esotéricas e religiosas na Europa. O legado histórico dos mistérios de Mitras também é notável. O culto continuou a florescer até o IV século, quando o cristianismo começou a se tornar a religião dominante no Império Romano. Muitas práticas e símbolos dos mistérios de Mitras foram assimilados e reinterpretados pelo cristianismo nascente. Por exemplo, a imagem de Mitras matando o touro foi comparada ao sacrifício de Cristo, e os banquetes rituais dos seguidores de Mitras encontraram paralelos nas tradições cristãs da comunhão. Além dos grandes mistérios, como os de Eleusis e os cultos a Dionísio e Mitras, existiram várias outras sociedades secretas menores antes de Cristo que desempenharam papéis importantes na espiritualidade e cultura da antiguidade. Esses grupos, embora menos conhecidos, contribuíram de forma significativa para a teia de crenças e práticas religiosas da época. Uma dessas sociedades era o culto dos Cabírios, venerado principalmente na ilha de Samotrácia e outras partes do Egeu. Os Cabírios eram deuses misteriosos, muitas vezes associados à proteção dos navegantes e à fertilidade. Os rituais desse culto eram secretos e envolviam cerimônias de iniciação, que prometiam segurança e prosperidade aos iniciados. A influência desse culto se espalhou por várias regiões do Mediterrâneo, especialmente entre os marinheiros e comerciantes que buscavam a proteção divina em suas viagens. Outro exemplo é o culto de Ísis e Osíris no Egito, que, embora tenha se originado como uma religião estatal, desenvolveu aspectos de mistério e iniciação que se espalharam pelo mundo greco-romano. Os seguidores acreditavam na ressurreição de Osíris e na promessa de vida após a morte, conceitos que influenciaram outras religiões de mistério. Os rituais incluíam procissões, recitações e cerimônias simbólicas que representavam a morte e a ressurreição de Osíris, oferecendo aos iniciados um caminho para a imortalidade. Os essênios, uma seita judaica que floresceu no período do Segundo Templo, são outro exemplo de uma sociedade com práticas secretas e exclusivas. Conhecidos por seu rigor ascético e comunidades isoladas, os essênios praticavam rituais de purificação e esperavam a chegada de um Messias. Seus escritos, incluindo os manuscritos do Mar Morto, revelam uma visão apocalíptica e uma interpretação única da lei judaica.
Eles influenciaram o pensamento religioso na Judéia e contribuíram para o desenvolvimento do cristianismo primitivo. Há também os pitagóricos, seguidores do filósofo Pitágoras, que combinavam filosofia, matemática e espiritualidade em um sistema de crenças esotéricas. Os pitagóricos viam os números como princípios fundamentais do universo e acreditavam na transmigração das almas. Suas reuniões eram realizadas em segredo e seus ensinamentos transmitidos apenas aos iniciados. A influência pitagórica foi profunda, impactando tanto a filosofia quanto a ciência e contribuindo para o desenvolvimento de correntes esotéricas na filosofia grega. Essas sociedades secretas menores, embora menos documentadas do que os grandes mistérios, desempenharam papéis essenciais na diversidade espiritual do mundo antigo. Elas compartilhavam com os cultos maiores a ideia de iniciação, segredo e busca por uma conexão mais profunda com o divino. Muitas dessas práticas e crenças se entrelaçavam, refletindo uma rica tapeçaria de influências e intercâmbios culturais. Através da análise dessas sociedades menores, percebemos como as práticas esotéricas e iniciáticas eram comuns e valorizadas na antiguidade. Cada grupo, com suas particularidades, contribuiu para a evolução espiritual de suas comunidades e para a formação de tradições que, de uma forma ou de outra, influenciam até os dias atuais. Essas conexões revelam um mundo antigo interligado por uma busca universal de compreensão e transcendência espiritual. Hoje, exploramos várias sociedades secretas que existiam antes de Cristo, desde os mistérios eleusinos e órficos até os cultos a Dionísio e Mitras. Cada uma dessas sociedades teve práticas únicas de iniciação, crenças profundas na purificação da alma e a busca por uma conexão espiritual elevada. Essas sociedades não só moldaram a vida religiosa e cultural de suas épocas, mas também deixaram um legado duradouro que continua a nos fascinar. Refletindo sobre a influência dessas sociedades, vemos como elas desempenharam papéis cruciais em suas comunidades, oferecendo sentido e propósito através de rituais secretos e ensinamentos esotéricos. Elas ajudaram a definir práticas espirituais e filosóficas que ainda ecoam em nossas tradições modernas. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre outras sociedades secretas, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Deixe seu comentário abaixo dizendo quais outras sociedades secretas você acha que faltou mencionarmos e quais gostaria de ver em um próximo vídeo. Vamos continuar essa discussão fascinante nos comentários. Até a próxima!